Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. Hoje o vídeo é sobre ideologia. Cara, se não me falha a memória, já tem um vídeo sobre ideologia aqui no canal, dá uma olhada aí na lista de vídeos. Hoje é sobre o poder da ideologia. Como ela faz uma lavagem cerebral na gente, basicamente é isso, tá? Então, eu vou ler um trechinho do dicionário de conceitos históricos para a gente entender o que é ideologia e vou reagir a uma postagem de uma política brasileira no Instagram. Daí a gente vai usar a imagem para entender um pouco melhor como funciona essa questão ideológica. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e faz um comentário para rodar o algoritmo e o Psicolândia chegar a mais pessoas. Eu peço ajuda, tá, gente? Porque hoje a nossa meta é chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano. Faltam 700 e alguma coisinha, eu acho que a gente está em 289. Mas vamos lá que o trabalho é duro. Ideologia, gente, de uma maneira bem geral, tá? Ideologia seria, sim, um conjunto de ideias. Ideias e valores. Contudo, ideologia não é apenas isso, né? Sociologicamente, filosoficamente falando, ideologia é a capacidade que a gente tem, por meio do discurso, de ocultar uma determinada realidade. Cadê o meu dicionário? Bom, eu já cheguei a comentar com vocês do dicionário de conceitos históricos, tem vídeo falando sobre isso, e tem o verbete aqui de ideologia. Então, de uma maneira bem simples, e só relembrando, os vídeos do nosso canal, tá, gente, são de nível de pós-graduação, então, assim, são linguagens difíceis algumas vezes. A minha ideia é compartilhar conhecimento, mas também não ser simplista. Então, os vídeos sempre são demorados. Então, se você quiser uma resposta para algum problema, geralmente aqui você não vai achar, a gente levanta mais problemas do que respondemos eles. Então, assim, é o que acontece dentro da produção acadêmica, dentro da produção científica, de modo geral. Nós temos um problema e esse problema se dispersa em vários outros problemas. Então, assim, pelo menos dentro da história da filosofia e da sociologia, nós temos muito mais dúvidas do que certezas. E os meus vídeos sempre são uma tentativa de fazer você sair do pensamento comum e pensar novas reflexões, nas quais, com essas reflexões, você pode desenvolver um certo caminho de estudos, um certo caminho intelectual. Por isso a gente sempre está indicando livros e tal. Então, assim, o Psicolândia não é um canal para você, se você quer puro entretenimento. Não é para isso que eu quero, tá? Apesar que a gente pode fazer alguns vídeos aleatórios, reagindo a uma coisa ou outra, mas a ideia do Psicolândia é um pouco mais, é um trabalho com maior seriedade. Então, ideologia, olha o que significa. Há vários significados para o termo. Gente, tem um vídeo aqui sobre conceitos, né? O que é conceito? O que são conceitos? Acho que é o que é conceito. Que é o que a gente trabalha nas ciências humanas. As ciências humanas, elas criam conceitos para nós termos a possibilidade de compreendermos melhor determinados contextos, determinados momentos. E o conceito, ele muda dentro da tradição e dentro da transição temporal. Então, por exemplo, ideologia é um conceito lá do século XIX. Contudo, a gente usa ele hoje ainda. E nada impede de que um autor novo hoje escreva um livro chamado O que é Ideologia? Mesmo que há 30 anos alguém já tenha escrevido o que é ideologia. Mesmo que há 100 anos alguém também tenha escrevido o que é ideologia. O conceito, no caso da ideologia, e o conceito de ideologia, ele vai sendo mudado no decorrer do tempo e a cada momento ele vai sendo revisado, refeito, melhorado, reformulado. Por quê? Porque um determinado conceito tem um significado específico em cada momento da história. Então a ideologia, ela é sempre a mesma, mas a forma com que as pessoas percebem essa ideia, esse conceito, essa prática, essa forma muda. Então o que as pessoas entendiam por ideologia antes da TV é uma coisa.
Quando surge a TV, a ideologia toma outro caminho. E agora, como a gente já nem usa mais TV direito, a gente está na internet, a ideologia tem uma outra, digamos assim, roupagem. Então as coisas elas vão se modificando. Então por isso que há vários significados. É uma dica que eu dou, em todo vídeo eu falo isso. Não caia numa ideia de alguém que vem e fala assim, vem que eu vou te falar a única verdade, a história verdadeira de não sei o quê. Cara, 100% das vezes, quem fala isso é um picareta desonesto. Se alguém falar pra você, vem aqui que eu vou te mostrar a verdade da ideologia, mano, corre, tá? Então há vários significados para o termo. Um dos mais abrangentes, tá, gente? Então, assim, como são vários, um dos mais abrangentes apresenta a ideologia como um sistema de ideias. Vou mudando de cor. Ou, mais exatamente, de crenças mais ou menos coerente. Então, isso é ideologia, de uma maneira geral, tá? Considera ainda que essas ideologias são formas de se entender o mundo e de se posicionar nele. Então, ideologia seria isso, a capacidade que eu tenho de compreender o que está lá fora. E, claro, dentro das suas dificuldades de compreensão. Porque o mundo é difícil, gente. O mundo é louco. E, além de entender, se posicionar nesse mundo. Bom, essa definição, tá, porém, não é única. Vamos lá deixar bem claro de novo. Aqui a gente não traz uma ideia verdadeira dos fatos. A gente traz toda a complexidade que se existe por trás de definir algo como verdadeiro ou não. É muito difícil em história a gente, de fato, bater o martelo, é isso, tchau. No sentido de que as fontes, elas têm ideologias, as interpretações das fontes são ideológicas, etc, etc. Ora, para muitos intérpretes, a ideologia, ao invés de esclarecer a realidade, vamos lá, põe em laranja, para muitos, tá, prejudica o seu entendimento. Isso é a ideologia. É uma capacidade que eu tenho a partir da linguagem, do discurso, da retórica, de ocultar uma realidade. Vamos usar o exemplo da pandemia, da Covid. Cara, o que acontece? A Covid surgiu, um resultado, um vírus novo, né? Apesar que já se sabia que existia Covid, mas não a essa em específico, né? 19, né? Mas o vírus Covid, se não me falha a memória, já tinha na época, em outras modificações. Então, e fica um asterisco aí para você pesquisar, que agora eu já vi isso em algum lugar, mas não tenho tanta certeza. E, cara, o Covid surgiu, né? Tá se alastrando pelo mundo, o mundo, então, dá de frente com um problema. Vou usar esse exemplo da Covid, que cabe no react da reação da imagem que eu vou ver. E, cara, Covid vem, gente, nós não temos vacina, nós não temos conhecimento dos efeitos que ele vai causar, nós não temos conhecimento do que fazer para evitar. Então a gente usa álcool, a gente usa máscara, essas são as primeiras ações, né? Porque dado a um processo de epidemia, pandemia e questões aéreas, né, de vírus aéreo, digamos assim, a máscara já era usada. Então, assim, então a gente vai usar o que a gente já sabe. Pessoas usaram máscara e foram infectadas? Beleza, é isso mesmo que vai acontecer. A gente está fazendo testes, é uma coisa nova, a gente não sabe. Então, os processos científicos que nós temos, que funcionam para certas coisas, não funcionam para a Covid. Mas vamos tentar, né? Então, a gente usa o álcool, usa a máscara, até a gente desenvolver um anticorpos, né? Uma forma de neutralizar o efeito, digamos assim, do gene do vírus, né? Isso é o que a gente vai chamar de ciência. Então, as universidades, todos os laboratórios vão, então, direcionar esforços para tentar resolver o problema da Covid. Cara, e vamos lá. Teve gente, sabe? Soldar? Teve gente que apareceu na internet falando que se você soldasse e cheirasse a fumaça da solda, você não pegaria Covid. Teve gente que falou para rezar você não pegaria Covid. Teve gente que falou pra você enfiar ozônio
em certas partes do corpo, né? Digamos assim, na traseira, que daí você não vai pegar Covid. Então você vai perceber que a gente tem uma instituição chamada academia do mundo inteiro, universidades e pesquisadores e cientistas e biomédicos e farmacêuticos e químicos, cara, genéticos, todo mundo direcionando esforço para descobrir uma forma de criar uma vacina. Tanto é que as primeiras vacinas, elas começam 30% de eficácia, 40, 60, 80. Então, gradativamente, a eficácia da vacina ela vai sendo melhorada. Por quê? Por causa das pesquisas em avanço, em desenvolvimento. Algumas são mais eficazes do que outras? São. E aí que tá, né? O próprio vírus sofre uma mutação, então a própria vacina tem que estar, consequentemente, passando por processos de mudança. E, cara, é a ciência que faz isso, digamos assim, um corpo científico interdisciplinar, várias áreas dos saberes, né? Como a biomedicina, farmácia, etc. E, gente, aí as pessoas começam alguns indivíduos começam a pegar esse exemplo da vacina. Não, a vacina não funciona, olha só, fizeram uma vacina de 30%. É, porque a gente está fazendo uma vacina para um vírus que não se conhece. E a primeira tentativa de fazer a vacina não vai sair 100%. Por quê? Porque ciência é isso. É um processo de observação, de experimentação, de, digamos, efetivação e aí de reformulação. E aí de novo. Então a gente observa o problema, cria uma hipótese, vai testar, gera resultado, esse resultado não é bom, então a gente faz de novo. E essa ideologia, no caso da vacina, é assim, a vacina não funciona. Olha para você ver. Ao invés de esclarecer uma realidade, ela prejudica o seu entendimento. O que está prejudicando esse discurso de que a vacina não funciona? De que a ciência não é confiável. Só que essa pessoa, ela não fala que a ciência é um processo de construção. Ela não é definitiva. Então, para você ver, isso é ideologia, a capacidade que eu tenho de, com o discurso, com a fala, omitir alguma informação, ocultar uma realidade. Vacina não funciona, logo a universidade não é confiável, logo os cientistas não merecem respeito, logo a gente não pode tomar vacina. Então eu estou com o discurso ocultando tudo isso. Ocultando o quê? Que os cientistas precisam de financiamento, que muitas universidades não têm equipamentos e de que a ciência ela é um processo gradativo de mudança, de evolução e de melhorias. Hoje as vacinas são muito mais confiáveis do que as primeiras tentativas há 2 anos. Então você vai perceber que isso é ideologia. Daí ele continua falando, né? Olha, de qualquer modo, existe o consenso de que nenhuma sociedade é desprovida de crenças ou valores. E a ideologia é parte dessas crenças e valores sociais. Então, gente, existe ideologia em todas as sociedades. E aí que eles colocam, ó, em uma sociedade não há uma verdadeira ideologia, mas várias. Então, a ideologia é a capacidade que eu tenho de ocultar uma realidade. Você entendeu o exemplo da Covid, né? Então, eu falo que a vacina não funciona. Dentro de um contexto de criação da vacina, nesse sentido, não é a frase a vacina não funciona que vai ter um efeito de ocultação. O que eu quero ocultar é que as universidades, então, não são confiáveis. Só que o que eu quero apresentar é que as universidades não são confiáveis, mas eu oculto como que é produzido a ciência e a vacina. Porque a maioria da população não sabe o que é ciência, gente, porque nunca fez. A maioria da população nunca foi na universidade, nunca fez uma pesquisa, nunca fez um artigo, então não sabe o que é criar uma hipótese, tentar fazer uma experimentação, gerar resultado e ver que o resultado foi negativo. E aí, de novo, tentar criar uma hipótese, uma nova hipótese, porque a primeira não deu certo, ou a mesma hipótese e a forma de experimentar diferente, para ver se o resultado também é diferente. Então, você percebe que, às vezes, numa pesquisa histórica, cara, você demora anos para você conseguir comprovar alguma coisa de fato concretamente. Então, leva tempo, a gente tem que construir ferramentas. Às vezes, o problema que eu tenho, para mim respondê-lo, eu preciso de uma ferramenta que eu não tenho à disposição. Então, eu tenho que ir atrás disso. Não existe a ferramenta, eu tenho que criar. Então, cara, leva tempo, ciência. As pessoas não percebem isso. Então, a frase vacina não funciona faz com que eu oculte essa realidade de dificuldade da produção científica. As coisas demoram para acontecer. Agora, vamos aqui.
Olha essa imagem, está no perfil da senhora Carla Zambelli. Carla Zambelli, ela é uma deputada, tá, gente? Que inclusive uma deputada, olha, vou ficar até quieto, senão posso ser até processado. Mas vamos analisar a ideologia que ela está compartilhando. Olha lá, ela colocou isso aqui há 1 hora, tá? Dia 19, eu tô gravando vídeo antes, porque eu já gravo uns 3, 4 de uma vez, deixo para programar, porque eu não tenho tempo durante a semana. Então, geralmente, eu gravo tudo já no final de semana. Hoje é dia 19 de fevereiro, ela postou há 1 hora. Estou ao meio-dia gravando esse vídeo, que vai ser lançado na quarta. Quarta ou terça? Enfim. Olha, vale lembrar, você tem o direito de discordar, mas depois desse dia, o mundo nunca mais foi o mesmo, né? E eles estão colocando, olha só, o dia que teve um carnaval, que o diabo saiu carregando Jesus numa alegoria, né, dentro de uma escola de samba, o mundo nunca mais foi o mesmo. Gente, desde quando o mundo é o mesmo? Olha lá. Há 10 mil anos, 12 mil anos, 15 mil anos, 1 milhão de anos, o mundo vivia com muitas poucas pessoas fazendo pinturas rupestres em paredes. Os homens eram caçadores e coletores, então o mundo, há 25 mil anos, estava fazendo fogo assim, ó. Há, digamos, 1.500 anos, as pessoas viviam assim, pelo menos na Europa, né? O feudalismo, limitado. O mundo nunca é o mesmo, gente. Nunca foi e nunca vai ser, sem contar que ao mesmo tempo agora. O mundo não é o mesmo, porque eu estou em Presidente Prudente em São Paulo, no Brasil, tem gente que está na Rússia, tem gente que está na América, tem gente que está na Bulgária, tem gente que está nos Estados Unidos, e cara, o mundo não é o mesmo. Isso é a ideologia que ela está falando. Olha lá, isso aqui é uma pintura do senhor Otto Dix, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Olha a Primeira Guerra Mundial que ele traz. Corpos despedaçados, soldados amputados, soldados mortos, até a própria... Olha isso aqui, gente, olha esse cara aqui. O mundo não é o mesmo, a gente não está em guerra hoje, mas algum tempo atrás estava em total destruição. Apesar que há guerras em outros locais, tá? Inclusive guerras não declaradas. No caso do Brasil, há uma guerra não declarada contra a sociedade preta, pobre. Inclusive, leia um livro chamado Guerra Não Declarada. Pera lá. Guerra Não Declarada na visão de um favelado, que é do rapper Eduardo Tadeu. São 2 volumes, tá, gente? Então, fica a dica aí. Que é a guerra contra o pobre, contra as pessoas de periferia, né? Outro momento a gente vai falar disso. Então, cara, olha isso aqui pra você. O Otto Dix, ele traz uma paleta de cores que ressaltam essa violência, essa tristeza, esse medo, essa angústia da guerra. Então, pelas cores, a gente consegue sentir mais ou menos o que era viver naquele momento. Essa pintura, gente, ela é de 1929 a 1932, tá? Então, vamos lá, olha lá. Então, para ela, o mundo não é o mesmo por causa disso que aconteceu. Aí, claro, quando surgiu a Covid, né, em 2020, 2021, muitos evangélicos, religiosos, começaram a usar essa imagem e falar assim, tá vendo? Depois disso, a gente pegou Covid. Mas, gente, a Covid estava no mundo inteiro. O mundo inteiro não participou desse carnaval. Se acontecesse a Covid só no Brasil, até eu poderia pensar nisso. Olha, cara, a gente fez aquilo no carnaval. Mas, gente, isso aí é pura ideologia, o puro suco ideológico do pior que tem, cara. E as pessoas acreditam, né? Olha lá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Gente, na moral, né? Deus cria o mundo e a gente mata uma das suas principais criaturas, o homem. Isso é uma zombaria a Deus. Zombar a Deus não é falar, Deus, seu chato. Não estou zombando a Deus. Eu zombo Deus quando? Quando eu mato os animais, quando eu desmato as florestas, quando eu destruo o meio ambiente, quando eu assassino pessoas, escravizo pessoas em busca de dinheiro. E o mundo sempre foi assim. Sempre teve homem escravizando o outro, sempre teve sociedades entrando em guerras. E aí ela coloca o seguinte,
que agora, a partir disso, o mundo mudou. Mas, gente, o mundo está mudando. Olha a ideologia que ela coloca. Como se tudo fosse lindo, maravilhoso. E a ideologia é isso. As pessoas concordam, né? Tem lógica ou faz sentido? Vai ver, discordar, nem sempre é bom discordar. Ah, meu Deus, o que está colocando? Olha, e aí um monte de gente, olha, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os maiores miseráveis. Aí a pessoa coloca um monte de, todos os comentários, né, um monte de citações bíblicas. Pega a citação bíblica totalmente fora de contexto, porque a citação, por mais que é uma citação que possa corroborar com o que a gente vai falar, ela está dentro de um contexto, dentro de um livro, dentro de uma história, dentro de um momento. E aí, cara, olha para você, você tem o direito de discordar, mas depois desse dia o mundo nunca mais foi o mesmo. Cara, o mundo amanhã já não vai ser o mesmo. 25 anos atrás, aqui no Brasil, a gente não tinha internet. Anos 90, né? Até tinha, mas muito debilitado. Os celulares eram um tijolão, aquele que você abre, não tinha câmera. Os computadores a disquete, um disquete cabia meia música. Cara, hoje você tem um pendrive desse tamanho que você tem mil gigas, 1 tera. Cabe coisa que não acaba. Hoje os celulares filmam, consigo fazer ligação com uma pessoa do outro lado do mundo. E ano passado não era assim, usando um exemplo hipotético, tá? Ano que vem os celulares, cara, hoje tem celular que dobra no meio. O mundo nunca é o mesmo, diariamente, dada a nossa tecnologia, o mundo não é o mesmo, gente. Você, quando assistir um vídeo do Psicolândia, vai pensar coisas que você nunca pensou e você vai deixar de ser o mesmo também. Olha a ideologia aí, que parece com que o mundo é sempre igual. Aí acontece uma coisa, as coisas mudam. As coisas estão mudando o tempo inteiro. Acorda. Para de ouvir gente imbecil desse jeito, pessoal. Aí ela pega um exemplo extremamente, cara, sem noção. Então Deus, o Todo-Poderoso, achou ruim que uma escola de samba fez Jesus sendo carregado pelo demônio. Mas espera ali. E quando acontece isso aqui, ó, essa imagem? Cadê? Deus não tá bravo por causa disso, né? De pessoas que não têm o que comer, por exemplo. Deus não fica bravo com isso? Então, Deus puniu a gente porque uma escola de samba, eu já vi comentários assim, fez uma analogia com a morte de Cristo, com o diabo carregando. E aí mandou a Covid para nos punir. Só que Deus não pune esse tipo de situação, porque isso aqui, gente, nós não nascemos com isso no mundo. Isso aqui é resultado, inclusive eu indico um outro livro, tá? Josué de Castro, um livro fantástico, cadê o livro dele? Que é esse aqui, ó. A Geografia da Fome. Cara, um livro fantástico que ele vai trazer a fome lá em 1946, viu? E a gente ainda tem esse problema atual hoje. Ele vai trazer a fome como um resultado de políticas públicas e econômicas. Então, a forma de organização econômica de um país, de um estado, é o que resulta naquelas imagens que a gente viu aqui, a fome. Então, vamos usar de novo, ó, a fome como exemplo. Vale lembrar, você tem o direito de discordar, mas depois desse dia o mundo nunca mais foi o mesmo. Então só foi a partir desse momento que começou a fome no Brasil? Então isso aqui, essas imagens, gente, olha isso aqui na pandemia. As pessoas pegando o osso na pandemia. Então, as pessoas passando fome só começou depois disso aqui? Então, antes disso, todo mundo estava bem. Agora todo mundo ficou mal. Ué, mas por que então no governo Lula a gente teve que fazer o chamado Fome Zero, que era um tipo de política pública para acabar com a fome? Lá em 2002, tá? Então, como assim? Que negócio que é esse? Então, você vai perceber, indicação do Josué de Castro, um clássico do Brasil. Então, você vai perceber que o mundo, cara, tá mudando o tempo inteiro. E essa ideologia que ela coloca, eu não sei quem são os retardados que seguem isso, gente. Não faz sentido você seguir, tem que ser muito ignorante para você cair numa bobagem dessa.
O mundo nunca foi o mesmo depois disso. Antes disso, ele também não era o mesmo. E depois disso, ele vai continuar não sendo. Porque a gente está mudando. Hoje a gente tem, energia elétrica há 100 anos, energia a gás há 200, lamparina, fogueira. Daqui, sei lá, 100 anos, que energia que vai ser? Não sei. Mas a gente está mudando o tempo inteiro. O que ela tenta ocultar aqui? Que o resultado do mundo como ele é, não é por causa disso aqui. Né? O resultado do mundo é uma ação humana, política, econômica, social. A forma com que nós nos organizamos resulta nos problemas sociais que nós temos. Aí ela coloca como se os problemas nossos não fossem resultado das ações humanas, e sim de uma ira divina. Se é uma ira divina, não tem o que eu fazer. Percebe? Ah, não, Deus que trouxe. Então, mano, se é Deus que trouxe, como que eu vou mandar embora? É Deus que tem que escolher quando vai embora também. Então você percebe que a ideologia, como ela trabalha via discurso, e a gente oculta a realidade como ela é. Cara, essa postagem aqui, sinceramente, ridícula, tá? Ridícula. Bom, e aí fica então a dica um pouco sobre ideologia. Quem fala bastante de ideologia é o Karl Marx. A ideologia alemã, tem um textinho lá. Difícil, tá, gente? O Marx era um erudito, era um pesquisador, era um escritor, então assim, não é muito simples a leitura. Mas fica a dica para você conhecer um pouquinho mais. E vá no dicionário histórico, de conceitos históricos, aquele que eu já mostrei em vídeo aqui. Tem vídeo, volta um pouco aí, assiste. E você vai ler o verbete, que é muito massa. Você tem o dicionário online, tá? Então você consegue fazer o download. Bom, agradeço por ter ficado até o final. Um grande abraço, se inscreve no canal, deixa um comentário, um like, ativa o sininho e compartilha o vídeo caso você tenha gostado. Beleza? Tamo junto, um grande abraço.